sabia que o uso capião também pode ser pleiteado extrajudicialmente? Essa é uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 e segue uma tendência de implementar mais dinamismo aos procedimentos formais do sistema de justiça do Brasil. Isso significa que os mesmos requisitos que você já conhecia para esse instituto continuam valendo. São eles: a coisa hábil, a posse, o decurso do tempo, a boa-fé e, em alguns casos, o justo título. O que mudou é apenas a forma de se requerer o uso capião, o que agora pode ser feito diretamente no cartório de registro de imóveis. Para isso, quem deseja ter reconhecido esse direito deve instruir o pedido de alguns documentos: a ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo da posse, a planta e o memorial descritivo do imóvel, certidões negativas da situação do imóvel e domicílio do requerente, e o justo título que demonstre a origem, a continuidade, a natureza e o tempo dessa posse. Após a entrega desses documentos, o oficial do cartório autua o requerimento e começam a correr os prazos para impugnação. Essa etapa é importante, porque o uso capião não vale para bens públicos, por exemplo. Feitas as diligências, é publicado em edital e o pedido pode ser finalmente deferido para registro. Por fim, não se esqueça, ainda é obrigatória a presença de um advogado ou defensor público, acompanhando todo o procedimento. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o uso capião, assista a entrevista que preparamos para o Ponto de Vista. Muito bem, começa a partir de agora definitivamente o Ponto de Vista, o nosso programa aqui na TV Assembleia, dedicado a discutir as atualizações jurídicas, as atualizações legislativas do Brasil e do Mato Grosso do Sul que afetam a vida, a experiência política do cidadão sul-mato-grossense. Aqui no Ponto de Vista você já acompanhou discussões como a posse, o porte de arma, como a retificação dos nomes dos transexuais, a reforma administrativa, a reforma econômica, a reforma tributária, sobre as ações da Defensoria Pública, e hoje a gente vai discutir um tema que também tem impacto na política do Brasil e do Mato Grosso do Sul, principalmente. Eu falo da política fundiária. Isso porque um dos institutos mais importantes do ramo dos direitos reais, do direito das coisas, é o uso capião. Esse é um assunto que é estudado por todo universitário de direito. O uso capião que também está se adaptando ao novo formato do sistema de justiça brasileiro que a gente tem acompanhado, mais dinâmico, menos burocrático, mais próximo, mais amigável com as novas tecnologias, que é o uso capião extrajudicial, como você acompanhou aí na introdução da Areta Muritiba. Quem vai explicar para a gente o que significa o uso capião extrajudicial é o advogado Bruno Rumiato, lá de Dourados, com quem eu tenho o prazer e a honra de chamar de amigo e ex-chefe, não é verdade? Você sente saudade aí de eu estagiando aí, Bruno? Com certeza, Paulo. Fico muito feliz da oportunidade de estar aqui hoje com você e recordar os nossos momentos aqui no escritório Vargas Rumiato, onde você iniciou aí os estágios. É verdade, 2014 já tem tempo, hein? Faz um tempinho já, hein? Já deu tempo de fazer quantos usucapiões aí nesses 5 anos? Alguns, Paulo. A extrajudicial mesmo, a gente já fez, acho que 5 ou mais, porque teve a regulamentação há pouco tempo, né? Tá, então vamos começar falando sobre o uso capião. Como que a gente pode definir o uso capião para quem não sabe ainda, não sabia nem que esse uso capião poderia ser feito de maneira extrajudicial? O que é o uso capião, Bruno? Então, o uso capião, ele vem a ser uma aquisição da propriedade que pode ser móvel ou de um bem móvel ou imóvel pela posse prolongada e ininterrupta. Então, a gente tem várias formas de aquisição de propriedade. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, um contrato de compra e venda. E o uso capião, ele vem nessa intenção de aquisição de propriedade, que também pode ser de um bem móvel ou imóvel, e ele tem como requisitos básicos aí a posse prolongada e ininterrupta. Ininterrupta que não tenha discordância da posse do possuidor, que é a pessoa que vai requerer uso capião.
Então, o uso capião é uma forma de aquisição da propriedade. E de que maneira, de quantas maneiras, aliás, isso pode ser feito? Existem várias modalidades de uso capião, né? Sim, Paulo, existem algumas modalidades de uso capião. Dentre elas, cada uma tem seus requisitos básicos, além desses do que eu já disse aqui. Exemplos de uso capião são o uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião rural, e também existe o uso capião familiar, que é pouco comum. E esses são exemplos de uso capião. Vão variar aí os requisitos e o prazo. Um exemplo, uso capião extraordinário 15 anos, uso capião ordinário 10 anos, familiar em 2 anos a aquisição da propriedade. Quer dizer, são diferenças muito sutis, mas que vão importar muito na hora de se adquirir essa propriedade por uso capião, não é? Exatamente, são requisitos que diferem um do outro, mas que a finalidade é a mesma, né? E o mais novo, e dentre todos esses, é o uso capião familiar, que foi uma alteração há pouco tempo. E as formas de tramitação desses usucapiões, que é o que a gente chama de procedimento, né? Existia somente o judicial, a gente tinha que buscar o judiciário para processar esse usucapião. E hoje a gente tem essa modalidade de processamento, que é o usucapião extrajudicial. Então, vamos recapitular. A gente tem o uso capião, o mais recente é o familiar, a gente tem o rural, o urbano, e qual mais? O extraordinário e o ordinário. Extraordinário, ordinário, rural e familiar. Familiar, exatamente. E agora, desde 2015, né, ou 2016, quando passou a entrar em vigor o CPC, a gente tem o extrajudicial, né? Exatamente. O que o extrajudicial tem de diferente, Bruno? E também eu queria saber se ele pode ser aplicado para todas essas modalidades, ordinário, extraordinário, familiar, rural. Sim, a alteração que veio em 2015 com o novo CPC, ele tenta desburocratizar a atuação e a busca para a regulamentação dessas posses, dessa propriedade, como você mesmo disse no início. Então, você tenta tirar isso do judiciário, ou seja, você não precisa entrar com um processo que pode delongar anos. Existem usucapiões aí que demoram 4, 5 ou mais anos para serem sentenciados, transitados em julgado e transferida a propriedade efetivamente. Então, com essa tendência de desburocratizar, existe essa regulamentação, então, desse uso capião extraordinário. Qual é a diferença básica aqui? O uso capião judicial, a gente busca a aquisição da propriedade perante um juiz, o judiciário vai, então, decretar essa aquisição de propriedade. Já no extrajudicial, toda a tramitação, ela é feita de forma administrativa, ou melhor, ela é processada dentro dos cartórios e não na justiça, como é o judicial. E todas essas formas que eu disse de uso capião poderiam ser feitas por uso capião extrajudicial, porque o uso capião extrajudicial ele é o procedimento e não especificamente os requisitos do uso capião. Somente o familiar, que não seria o caso de fazer por meio de uso capião extrajudicial, porque ele precisa, em regra, de um juiz de família para decretar essa... porque ele tem como requisito o rompimento de uma relação conjugal. Então, eu acredito que, nesse caso, não seria aconselhável que ele fosse feito extrajudicialmente. Quer dizer, ia depender de uma sentença judicial da separação, né? Mas a gente estava falando antes, agora de começar a gravar, o uso capião ele passou a valer em 2015, mas ele foi regulamentado apenas em 2017 pelo CNJ, né? Por que aconteceu isso? E o que houve durante esse meio tempo de 2 anos aí, de 2015 até 2017? Como que esses usucapiões extrajudiciais eram processados? Essa regulamentação do CNJ, ela facilitou muito, eu imagino, a vida de quem quer pleitear esse direito. Sim, Paulo. Então, em 2015 vem a ideia nova de desburocratizar. Então, cria-se essa figura do usucapião extrajudicial, só que ele tem alguns pontos que causavam preocupação e o que travava esses processos de usucapião. Então, eles não aconteceram entre 2015 e 2017, porque existia um dispositivo dentro do CPC que, na verdade, a alteração do CPC, ela alterava a lei de registros públicos.
E dentro dos requisitos do uso capião extraordinário, ela exigia que o proprietário tabular, que é o proprietário que conste na matrícula, ele deveria anuir ao pedido de uso capião extrajudicial. E caso ele não o fizesse, se ele não aparecesse para anuir, o seu silêncio iria ser considerado como não concordância, ou seja, discordância do uso capião extrajudicial. E isso inviabilizaria o uso capião no cartório e ele deveria ser remetido ao juiz, porque o proprietário tabular não concordou. Aí, em 2017, então, pela Lei 13.465, salvo engano, é alterado esse mesmo dispositivo da Lei de Registros Públicos e altera esse requisito, dizendo que o silêncio do proprietário tabular não pode ser mais considerado como discordância, e agora como concordância, dando, então, a possibilidade de você tramitar uso capião no cartório. Em 2017 também, o CNJ traz o que a gente chama de provimento, que é a regulamentação prática do uso capião nos cartórios. É o provimento número 65 de 2017, onde ele traz passo... Provimento número 65. Provimento número de 2017. De 2017. Se você tiver curiosidade, está assistindo o nosso programa, procura lá no site do CNJ que esse ponto vai ficar bem explicado para você. Exatamente. Esse provimento ele serve para dizer praticamente as práticas de como vão tramitar esse processo dentro do cartório, porque a gente tem algumas fases desse procedimento. A primeira inicial, que seria aberta aí no cartório de notas, e o final, que seria no cartório de registro de imóveis, onde a matrícula do imóvel está matriculada, né, onde que existe o registro do imóvel. Então, é justamente sobre isso que interessa a nossa conversa de hoje, né? Como que é feito de forma prática esse uso capião extrajudicial, né? A gente tentou resumir aqui no comecinho do programa, na introdução, mas talvez não tenha ficado explicado de maneira tão detalhada e tão profunda como deve ser um assunto importante como esse, Bruno. O que é o primeiro passo que uma pessoa que deseja pleitear o uso capião extrajudicial, agora ela já sabe que ela não precisa acionar o judiciário para isso, né? Ela sabe que diretamente num cartório, num registro de notas, ela pode fazer esse processo, mas talvez ela não saiba o que ela deve fazer ao chegar lá. Então, qual que é o primeiro passo? Sim, Paulo, é importante descrever essa prática do uso capião extrajudicial, porque ele é novo e as pessoas não conhecem e precisa conhecer os procedimentos. Porque, embora ele tente desburocratizar, mas existem muitas fases documentais que são importantes e que podem ou impedir o uso capião ou inviabilizar que ele aconteça. Então, a primeira coisa, ele é necessário que você tenha um advogado. Ele não vai acontecer sem o advogado. O advogado é figura essencial no uso capião extrajudicial. O advogado, então, vai colher essa documentação desse requerente que quer adquirir a propriedade por uso capião extrajudicial, e ele vai remeter toda essa documentação, após ele entender que já são suficientes, ao cartório de notas, onde o tabelião do cartório de notas vai emitir o que a gente chama de ata notarial, que é onde vai ser comprovado o tempo da posse e tudo que o tabelião encontrar como importante para descrever a posse. Então, o tabelião pode dizer como foi a aquisição, porque existe muito, por exemplo, compras de imóveis por contrato de gaveta, que impede a aquisição regular de propriedade, mas que serve como documentação da posse. Então, tudo isso vai ser discriminado nessa ata notarial. Vizinhos vão ser ouvidos para dizer se realmente essa posse ela se prolongou no tempo, os vizinhos, essa documentação, e além disso, um outro documento essencial que também deve ser levado ao cartório de notas é o memorial descritivo do imóvel, onde o engenheiro vai trazer qual é a matrícula que está sendo uso capienda, qual é os confrontantes dessa matrícula e quais são as medidas dessa matrícula e das outras que são vizinhas. Então, ele faz um memorial descritivo demonstrando para o tabelião qual é o imóvel e quais são as confrontações desse imóvel, se existe invasão de limitações aí de um terreno para o outro e outras informações que o engenheiro entender necessárias. Diante disso, então, eu levo toda essa documentação para o cartório, o tabelião faz
essa ata notarial de tempo de posse, junta-se, além disso, certidões negativas, tanto do quem está solicitando o uso capião, quanto do proprietário tabular, e de outras que o tabelião entender necessário. E para que servem essas certidões? Primeiro, para comprovar que não existem processos tramitando na justiça que estão discutindo a mesma coisa. Então, não pode ter uma contestação do proprietário tabular da posse de quem está requerendo, e nem quem está requerendo não pode ter um processo judicial tramitando para requerer a posse e via judicial. Então, essas certidões servem basicamente para isso. Após a finalização dessa ata pelo tabelião do cartório de notas, o advogado e o requerente levam, então, essa documentação toda para o cartório de registro de imóveis, solicitando, então, que seja registrado na matrícula do imóvel a aquisição da propriedade por uso capião extrajudicial. O tabelião, então, tabelião do registro, né, de imóveis, ele vai fazer a tramitação final, que basicamente é verificar toda essa documentação. Ele pode apontar alguma documentação que ele entender necessária para acrescentar a esse processo, e ele vai notificar os confrontantes, caso eles não tenham assinado a ata notarial do tabelião de notas, e também o proprietário tabular, que é quem consta na matrícula como proprietário regular do imóvel. E o silêncio de qualquer manifestação das partes, tanto dos confrontantes quanto do proprietário tabular, considera-se, então, como não discordância do procedimento, e ele pode ser, então, lavrado e pode ser registrado na matrícula do imóvel. Perfeito, Bruno. Eu anotei aqui algumas considerações sobre essa resposta que você deu. Quer dizer, a primeira coisa que é importante lembrar é que o advogado ele nunca é dispensado de um processo, mesmo que extrajudicial, né? Essa é uma forma de garantia dos direitos e de que não vai haver nenhuma perda de direito do cidadão, e eu imagino que a OAB tenha lutado bastante para a manutenção da presença de um advogado disso, né? Talvez você possa falar depois sobre isso, como que a OAB se posicionou durante esse processo. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que o engenheiro ele tem que emitir um memorial descritivo certificando o número da matrícula desse imóvel. E se não tiver? E se tiver dificuldades para encontrar exatamente o número da matrícula desse imóvel, como que é feito? O problema aumenta aí. Sim, existem duas possibilidades, Paulo. A primeira, em que você desconhece qual é a matrícula do imóvel, ou seja, você precisa de um estudo aprofundado, mas o engenheiro conseguirá fazer esse estudo a partir de outras matrículas, ou até do mapa de geoprocessamento da prefeitura, onde ele localiza ali quais são as matrículas, e se houver divergência, ele vai buscar as outras matrículas até ele encontrar a matrícula específica. O problema maior é quando você tem uma matrícula, por exemplo, uma chácara, em que você quer usufruir um pedaço menor da chácara, ou seja, você quer uma faixa dentro dessa área maior da chácara ou de um sítio, que acontece comumente também. Esse aí seria um problema um pouco maior, mas também pode ser processado de forma extrajudicial, onde o engenheiro vai descrever qual parte aí dentro desse todo, e você vai solicitar, então, desmembramento dessa matrícula. Certo. E quanto à questão da transparência? Porque a gente sabe que esses atos, eles devem ser públicos, não? Sim. Então, você falou que após levar todos esses documentos, né, após ser emitida a ata notarial, ela vai ser registrada no cartório de registro de imóveis, né? Tem também uma questão sobre a publicação disso em edital para que haja a possível impugnação disso, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Sim, existe a publicação em diário para que tenha a publicidade que é desejada em todos os atos administrativos também. O diário é o diário oficial do município? Geralmente publica-se em diário de jornal de grande circulação para que tenha visibilidade popular, né? Então a gente publica nesses diários para que tenha essa visibilidade popular. Mas quem vai determinar isso vai ser o cartório de registro. Ele pode determinar que seja feito em jornal e também no diário oficial do município, mas, em regra, são nesses jornais de circulação, porque a gente quer realmente a publicidade. Então, um exemplo, ele vai publicar isso para que terceiros que tenham interesse busquem o cartório para contestar qualquer irregularidade,
E também, caso ele não consiga notificar o proprietário tabular por carta, porque é um dos requisitos do provimento, ele fala também que caso não tenha como intimar por AR esse proprietário tabular, ele vai ser intimado por edital também. Outros que serão intimados são a prefeitura e o estado, para que verifique se existe algum imposto que não foi recolhido ou se existe algum questionamento da própria prefeitura sobre a aquisição da propriedade de forma extrajudicial. Um dos pontos que a gente fez questão de ressaltar na abertura do programa é que bens públicos não são passíveis de serem pleiteados por uso capião, né? Exatamente. Existe uma vedação, né, que não importa o tempo que você esteja na posse desse imóvel ou desse terreno que seja público, que você nunca vai adquirir a propriedade por uso capião. Mesmo aqueles que a gente chama de bens dominicais, que não teriam afetação, que não teria de destinação pública. Mesmo esses já foi consagrado pelo STJ e STF que não podem ser passíveis de uso capião. Bem, com essa última observação que a gente termina o primeiro bloco do ponto de vista, mas volta daqui a pouco para trazer as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo Instagram. O assunto de hoje é o uso capião extrajudicial. A gente volta daqui a pouquinho, fica de olho. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. E agora a gente volta com um ponto de vista falando sobre o uso capião extrajudicial. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Bruno Romiato, fala com a gente direto de Dourados. Então, Bruno, como a gente falou no finalzinho do bloco passado, esse é um assunto que ele impacta a política fundiária do Brasil, né? E a questão da moradia é fundamental para a vida de todo brasileiro. Para a vida de todo brasileiro, não, para a vida de todo ser humano, aliás, né? E, por conta disso, ela vai despertar muitos questionamentos sobre o tempo que isso vai demorar, sobre o valor, os custos, né? Porque a gente sempre tem essa imagem já impregnada no nosso inconsciente coletivo de que tudo que é discutido na justiça é absurdamente caro e absurdamente demorado. Isso vale também para o uso capião extrajudicial? O que a gente pode tecer de comentários a respeito do custo em valores e do custo de tempo que isso vai tomar do cidadão? Paulo, esse é o ponto-chave e mais importante dessa alteração e desburocratização do uso capião. Primeiro porque o tempo ele vai se reduzir muito perante o judicial. Como eu disse anteriormente, o judicial pode levar aí 4, 5 anos. Eu tive processos que demorou 1 ano para citar todas as partes que compõem o uso capião. Então, ele é muito demorado judicialmente. Enquanto que o administrativo ou extrajudicial, ele pode aí durar de 3 a 6, no máximo 9 meses, aí a gente consegue finalizar esse uso capião extrajudicial, caso não tenha nenhum questionamento do proprietário tabular ou nenhuma irregularidade durante o processo. Então, ele é muito mais célere. Então, isso facilita muito e eu acho que é o ponto-chave dentro do uso capião. O custo dele, ele vai ser variado, porque, como eu disse, ele tem um procedimento em 2 cartórios e também existe aí a figura do engenheiro e do advogado, que vão ter os seus custos também para o pagamento, para a tramitação do uso capião. No entanto, se a gente verificar o custo do uso capião ou a transmissão de uma propriedade normalmente em um cartório, que é a alteração de registro ali de propriedade,
o custo ele fica quase equivalente, ou o uso capião fica um pouco mais caro, ou seja, se você vai fazer uma tramitação de imóvel regular, o custo para fazer essa tramitação ela é bem alta também. Ela é bem alta e o uso capião aí fica perante esse um pouco mais barata, vamos dizer assim. A gente poderia dizer que é um custo-benefício maior, tanto pelo tempo, porque você vai estar pagando, né, pelo tempo também, né? Então, ainda que ficasse um pouco mais caro, por ser mais rápido, sai em conta. Sim, com certeza. Aí, como você disse, ter a propriedade aí é um dos sonhos, inclusive, das famílias brasileiras, né? Ter a escritura daquela casa em que ele vive, ou daquele terreno no seu nome. Então, acho que isso não tem o dinheiro que pague, né? Então, o custo seria irrelevante a princípio. Mas, mesmo assim, existem tabelas. Então, quanto mais alto o valor do imóvel, seria também mais alto o custo para processamento. Vamos aí imaginar um imóvel entre 50 e 100 mil reais. Uma ata notarial estaria aí hoje em torno de 3 mil reais. Um custo do engenheiro, eu acredito que entre 1.500 e 2.000. E o advogado, prefiro não apontar, porque pode ter alguma irregularidade aí ética. E na própria registro no cartório, a gente estaria, se eu não me engano, em torno de R$1.000 para fazer esse registro no cartório de imóveis. Então, o custo não é tão absurdo assim. Como eu disse, se você for fazer uma alteração de propriedade normalmente no cartório, o custo seria muito maior do que esse. Então, compensa-se pelos benefícios que o uso capião extrajudicial vai proporcionar para as partes ao buscar, então, essa regulamentação da propriedade de forma extrajudicial e não judicial, aguardando uma tramitação longa e demorada, porque você tem audiências, você tem prazos, recursos e infinitos aí que parece que não acabam dentro do judiciário. Essa questão de parece que não acaba, a gente sabe o quão prejudicial é para a saúde psicológica de quem está discutindo alguma questão na justiça. Sobre essa questão do tempo e da modernização, da desburocratização do sistema de justiça brasileiro, Bruno, você também é professor aí em Dourados, né? Você tem acompanhado de que forma essa mudança, essa desburocratização parece ser uma tendência na justiça brasileira? Os seus alunos devem pegar isso muito mais rápido, por exemplo. Isso afeta também o seu contato com os clientes, né? A gente tem observado que existe um fomento da mediação e da conciliação, são práticas que estão sendo difundidas pela Defensoria Pública, pela OAB, né? As câmaras de conciliação, de arbitragem. Além disso, toda a reforma, inclusive o uso capião extrajudicial, toda a reforma estrutural do sistema de justiça brasileiro, dos códigos, das leis, elas vêm nesse sentido de trazer mais celeridade, né? Sem, obviamente, a perda dos direitos e das garantias individuais de cada um. Qual que é a sua análise sobre isso? O que a gente pode fazer de prognóstico para um futuro breve do sistema de justiça brasileiro? Isso aí vai impactar não só os processos, como os cartórios, como as salas de aula. Queria saber a sua opinião. Sim, como você disse, Paulo, eu sou professor universitário também, além de ser advogado, e essas discussões, elas vêm desde quando eu entrei na faculdade. Só que quando eu ingressei na faculdade, as nossas discussões eram exatamente essa, sobre conciliação e mediação, que estava iniciando essas discussões, e a gente tinha a tendência de alterar e desburocratizar o judiciário, porque o judiciário a cada dia está mais abarrotado de processos, e não estão tendo respostas. E se você não dá resposta ao cidadão, eu acredito que a gente não tenha uma justiça efetiva. Então, a partir dessa necessidade de uma justiça efetiva, nós precisamos, então, encontrar meios que possibilitem que o Estado dê essa resposta que o cidadão precisa. E o meio de desburocratizar é essencial para que isso aconteça. Então, como foi a discussão de mediação e conciliação, que também veio no CPC de 2015 com mais força, mas que ele já acontecia antes do CPC, para tentar desburocratizar, para tentar diminuir a busca ao judiciário. E outros exemplos também são a própria forma do inventário, que pode ser tramitado hoje em cartório também, não necessitando que você entre na justiça para que você tenha aí que o juiz tramite esse inventário. Esse inventário pode ser feito também de forma extrajudicial. Eu acho que a tendência é essa, que você tente desburocratizar e tentar fazer com que o judiciário fique mais
célere e mais efetivo, ao mesmo tempo que você também dê acessibilidade para os cidadãos buscarem as soluções dos seus conflitos, como o exemplo aí do uso capião extrajudicial, em que você vai buscar o cartório. E eu acho importante a discussão do uso capião extrajudicial, porque ele é uma figura nova e pouco utilizada hoje. Por incrível que pareça, poucos advogados fazem essa tramitação de uso capião extrajudicial, porque a princípio desconhece e porque é um procedimento novo, né, que ainda está engatinhando perante o nosso jurídico brasileiro, né, e que tem, com certeza, uma tendência de melhoria e de aumento a cada dia mais, principalmente difundindo esse conhecimento para todos. E isso é meu papel, não só como advogado, mas também como professor. Verdade. E você acabou de dar, inclusive, uma sugestão para uma próxima entrevista aí com você, o inventário extrajudicial, né? Mas agora a gente vai passar para a segunda parte final, para essa parte final aqui do programa, né? Nessa nova fase do ponto de vista, porque você que está assistindo aí, você mandou alguma pergunta pelo Instagram e a gente selecionou 2 perguntas aqui para encerrar o nosso programa de hoje. Algumas das respostas talvez já tenham sido discutidas, mas vale como reforço. Então é o seguinte, Bruno, a Andressa Sena e a Lauren Gomes, elas querem saber, o uso capião extrajudicial pode ser feito sem advogado? A gente sabe que não, né? Mas também pode ser feito por um defensor público. Isso vale para esses outros procedimentos que podem ser feitos de maneira extrajudicial que o CPC novo permitiu? Sim, ele tem exigência do advogado, mas também pode ser o defensor, mas caso seja o defensor tem alguns critérios para atendimento. Então, por exemplo, se o imóvel que vai ser ou para o inventário ou para o uso capião for de um valor muito exorbitante, por exemplo, uma fazenda de alto custo, embora as partes sejam suficientes, a defensoria tende a não atender, até porque tem que ter uma reserva para o mercado dos advogados também. E não seria uma assistência para ir o suficiente, porque o valor do bem ultrapassa os limites de atuação da defensoria, e nesse caso a defensoria não atuaria. Mas em casos em que se enquadra nos critérios de atuação da defensoria, sim, a defensoria poderia atuar. A última pergunta é da Lindileia, e é bem interessante. Ela quer saber, põe aí na tela a @ da Lindileia. O tabelião de notas de qualquer circunscrição pode realizar a diligência no imóvel? E aí tem uma questão que a gente pode também esclarecer, que são necessários 2 tipos de cartórios, né, para fazer o uso capião extrajudicial. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, a pergunta dela: o tabelião de notas de qualquer circunscrição pode realizar diligências nesse imóvel? Antes de responder, é importante explicar o que seria essa circunscrição que ela citou. A circunscrição é até onde vai os poderes, vamos dizer assim, ou a atuação daquele cartório. É o limite territorial em que aquele tabelião tem função, é onde ele pode não seria jurisdição, né? Competência extrajudicial. Seria uma competência extrajudicial onde aquele tabelião poderia atuar. Então, isso seria a circunscrição. E diante disso, a gente já verifica que somente o tabelião que tem a circunscrição sobre aquele perímetro, em regra, vai poder fazer essa primeira tramitação. Então, ele não vai poder sair desse perímetro de circunscrição para que ele não viole, inclusive, a atuação de outro tabelião, certo? E também, ao mesmo tempo, no segundo momento, que seria no segundo cartório, o de registro de imóveis, ele também vai ser processado aonde a matrícula daquele imóvel está registrada. Eu não posso tramitar o procedimento de uso capião extrajudicial em outro cartório que não seja aquele onde existe o registro daquele imóvel. Está respondida aí a pergunta da Lindileia, e a gente encerra o nosso ponto de vista de hoje, que a gente falou sobre o uso capião extrajudicial. A gente sempre tenta trazer para você que acompanha o nosso programa as principais repercussões jurídicas do Brasil e que tem impacto na vida do sul-mato-grossense. O uso capião extrajudicial, ele em Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem alguma deficiência de política fundiária, pode ser muito útil para você que está assistindo a TV Assembleia. O nosso entrevistado de hoje foi o advogado e professor Bruno Gumiato, e eu queria terminar o programa falando que é uma grande alegria aí, uma grande satisfação
trabalhar com comunicação e poder rever um colega, um amigo, mesmo que por videoconferência, trabalhando, mas são momentos importantes na nossa trajetória, tanto na minha quanto na dele. Eu sei que ele vai mostrar esse programa aí para depois, para os alunos, eu também vou mostrar para os amigos que a gente tem em comum. O ponto de vista de hoje fica por aqui. A gente pede também que você siga a Assembleia Legislativa nas mídias sociais. Basta procurar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Facebook, no YouTube, onde esse programa, inclusive, pode ser assistido a qualquer momento, no Instagram, no Twitter. Fica ao seu critério. A gente volta no mês que vem. Até lá.